Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Chegamos aqui agora em Números 19, onde vamos falar sobre a novilha vermelha e a água purificadora. Esse capítulo é muito interessante porque ele faz conexão com muitas outras partes da Bíblia. É o que a gente tem visto até agora também nos capítulos anteriores. Então vamos lá. A primeira coisa, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. O Senhor fala o seguinte, o Senhor disse a Moisés e a Arão. Então Arão estava vivo, porém a ordem vai estar relacionada ao seguinte. Primeira coisa, os filhos de Israel deveriam levar até o sacerdote Eleazar. Eleazar é o filho de Arão, inclusive ele vai ser o sucessor de Arão, mas Arão está vivo nesse momento. É bem interessante porque Deus não fala para o sumo sacerdote, que é o Arão, fazer esse rito. Todo esse capítulo vai estar ligado com Eleazar, que é o filho de Arão. No próximo capítulo vai acontecer a morte de Miriam e também a morte de Arão, tá? No capítulo 20. Mas já no capítulo 19 o Senhor já está dando ordens para Eleazar. E ele fala o seguinte, o povo de Israel vai levar uma novilha vermelha, uma vaca ruiva, né? Esse avermelhado dela aí é para você entender que ela era para ser completamente vermelha. Então, o povo de Israel daria essa vaca como uma oferta, novilha vermelha é uma oferta levada a Eleazar. Eleazar, então, deveria fazer o quê? Ele deveria tirar essa... primeiro ele tinha o dever de receber a novilha, depois trazer a novilha para fora do arraial, tá? Então você tinha aqui o átrio, você tinha um arraial em volta, onde estavam os israelitas acampados. Então ele pega essa novilha e leva para fora do arraial. Então ele recebe essa novilha como uma oferta ao Senhor, ele traz essa novilha para fora do acampamento, ele vai fazer o seguinte, agora um outro homem que vai acompanhar ele, a Bíblia não cita especificamente que homem era, certamente era um levita que auxiliava nos serviços sagrados. Mas esse homem, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai matar a novilha, vai queimar a novilha diante do sacerdote Eleazar. Depois disso, o Eleazar, antes de queimar, primeiro ele vai matar a novilha, o sacerdote Eleazar, com o dedo, o que ele vai fazer? Ele vai aspergir 7 vezes o sangue da novilha para frente da tenda, tá? Tem que ser com o dedo. Então ele vai lá pegar o sangue da novilha e aspergir 7 vezes em direção à frente da tenda. Tá? Eu desenhei para cá, poderia ter desenhado para lá, para que ele ficasse mais lógico essa aspersão aqui, tá bom? Ou seja, em vez do sacerdote vir para cá, ele poderia ter caminhado para lá, tá? Então vamos lá. O que vai acontecer? Agora, esse homem que matou a novilha, ele vai queimar essa novilha completamente. Couro dela, excremento, ela vai ser queimada por completo, diferente das outras ofertas. Por exemplo, no caso do holocausto e outros sacrifícios, o couro, né? O holocausto é que queimava tudo, mas o couro poderia ser retirado e ele seria do sacerdote que fez o sacrifício. Mas aqui não, nem o couro, tudo mesmo era queimado e virava cinza. Só que durante a queima, o que o Eleazar fazia? Ele agora vai colocar, ele vai jogar ali naquele fogo que está queimando, ele vai jogar um pau de cedro, ele vai jogar também um hisopo e um fio carmesim ou escarlate. Ele vai jogar dessa lã carmesim, se não me engano é lã, né? Carmesim ou escarlate nesse fogo. Então esses 3 elementos, o pau de cedro, o hisopo e o carmesim, ele também está conectado com outro evento, que é o evento que nós vamos ver aqui da purificação do leproso. Tá? Na purificação do leproso, ao invés da novilha, eram 2 aves, onde uma era morta e a outra era solta. Né? Você vai ver que ali também é usado pau de cedro, também era usado o hisopo e também o carmesim ou escarlate. Você vai ver isso em Levítico. Leia o capítulo todo. Ideal seria você ler o capítulo e também assistir o vídeo Levítico 14. Mas no verso 3, para ser específico, você tem esses 3 elementos, né, que está conectando o evento da purificação do leproso com também o evento da purificação que vai ser feito por meio das cinzas da novilha vermelha. É interessante que eu coloquei aqui também Números capítulo 12,
do verso 9 ao 12, você vai ver ali a lepra de Miriam, onde ela é tida como morta, ela está como alguém que nasceu morto. E por que essa expressão é importante relacionada à lepra e relacionada também a isso aqui que nós vamos falar agora? Porque nós estamos vendo uma restauração, uma purificação. Isso tem um aspecto espiritual de alguém que estava morto espiritual, lembrando que a lepra era uma praga e ela deveria ser restaurada para que a pessoa voltasse para o acampamento. Tá certo? Vamos lá. Então, além de colocar o pau de cedro, o hisopo e o carmesim, o que Eleazar tinha que fazer? Acabou o serviço dele. Então, ele e esse homem, esse primeiro homem, o que eles vão fazer? Eles vão lavar-se, né? Primeiro eles vão lavar as suas roupas, tá? Eles vão lavar as roupas, eles vão se banhar em água. É interessante essa expressão. Eu optei por colocar se banhar em água, ao invés de colocar tomar banho. Porque tomar banho é uma coisa que dá mais a intenção de higiene simplesmente. Mas a questão da água também tem um simbolismo importante, tá? Então, banhar-se em água e à tarde esse homem estaria puro e também o sacerdote Eleazar, tá ok? Agora, esse terceiro homem aqui, qual é a função dele? Esse terceiro homem, ele vai ajuntar as cinzas da novilha e ele vai colocar as cinzas fora do acampamento, em um local que essas cinzas vão ficar guardadas para usar quando for necessário. A gente vai entender quando que ela é necessária. Depois desse homem juntar e guardar essas cinzas, certamente ele iria sujar com essa cinza, né? Isso iria contaminar ele, porque é cinzas de um animal morto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lavar as suas vestes e à tarde estará puro. Olha que interessante, aqui especificamente não fala que ele precisava tomar banho, pelo menos até onde eu vi, né? Lavar suas vestes e à tarde ele estará puro. Vamos lá. Uma coisa que vai acontecer, essa cinza aqui você tem uma novilha, eu tentei desenhar uma vaca aqui, né? E aí ela vai ser transformada em pó, ela vai ser totalmente queimada. E a gente lembra de um outro evento que fala disso, porém no sentido ruim, que era o bezerro de ouro. Lembra quando o povo estava adorando lá aos pés do Monte Sinai? O que foi feito dele? Foi feito pó. Esse pó de ouro foi jogado no riacho que tinha ali perto e Moisés fez o povo beber aquela água com o ouro ali, né? Mais ou menos como dizendo, essa divindade, esse bezerro de ouro agora vai virar excremento, para ficar melhor a palavra, né? Então, agora essa novilha se torna pó, ela está totalmente queimada, couro, carne, sangue, está totalmente queimada, tá? E aí, o que vai acontecer? Lá na frente vai dizer o seguinte, quando algum israelita ele tivesse contato com a morte, o que é contato com a morte? É a expressão que eu estou usando aqui para você entender. Se ele tivesse tocado em ossos de uma pessoa, ou alguém que morreu, ou alguém que foi morto, qual a diferença? Alguém que morreu é alguém que morreu por morte súbita, uma doença, mas alguém que foi morto é alguém que foi assassinado. Ou se ele tocasse também digamos assim, num caixão, numa sepultura, né? numa tumba, alguma coisa assim, teve contato com a morte de alguma forma, assim. Essa pessoa ela estaria impura. Essa pessoa estaria impura. E por causa dessa impureza, essa pessoa deveria ficar afastada. Ela seria purificada da seguinte forma: no terceiro dia e no sétimo dia, ele seria aspergido por uma água purificadora. Que água é essa? O sacerdote viria acompanhado de um outro homem, né? E o que vai acontecer? Aqui vai dizer o seguinte, ó. A partir do verso 11, aquele que tocar o cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no sétimo dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no sétimo dia não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que toca um cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ela. E ficará impura e a sua impureza ainda estará nela. Detalhe, você vai ter essa expressão mais à frente também. Aí vai falar, essa é a lei quando alguém morrer numa tenda. Então você está dormindo e de repente acordou e alguém morreu. O que vai acontecer?
Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta, sobre a qual não houver tampa amarrada, ficará impura. Todo aquele que no campo aberto tocar alguém que for morto pela espada, em outro morto qualquer, nos ossos de alguma pessoa, numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da queima da oferta pelo pecado e sobre essa cinza porão água corrente ou água viva num vaso. Então, a primeira coisa, vamos pegar uma água viva e colocar aqui no vaso, tá? E, além disso, eles vão pegar também dessa cinza e vão colocar dentro desse vaso. Então, um homem puro pegará o risopo. Então, um homem puro, vamos pegar um homem aqui qualquer para acompanhar o sacerdote, pegará o risopo, molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. Também assim aspergirá sobre quem tocar nos ossos de alguém que foi morto ou que morreu ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no 3º dia e no 7º dia. Deverá purificá-lo no 7º dia. E aí o que vai acontecer? E a pessoa que era impura lavará suas roupas, se banhará na água e ficará pura. Agora detalhe, se a pessoa que foi contaminada não se purificar, vai falar no verso 20, será eliminada do meio da congregação, porque contaminou o santuário. Um detalhe, a pessoa aqui ela está voluntariamente contaminando o santuário do Senhor. Olha a expressão santuário, fala de algo santo. A pessoa que está impura, ela não está santa, ela não está santificada, ela não está purificada. Portanto, ela está voluntariamente, por teimosia, contaminando algo que é santo. Por isso, ela vai ser, e detalhe, tendo a graça e o meio de poder se recuperar. Ela está negando essa recuperação. Percebeu uma espécie de apostasia nisso aí? Vamos continuar. Então, no 3º dia, o que vai acontecer? Esse homem que está puro, ele vai pegar dessa água viva, misturado com essa cinza da novilha vermelha, tá? Vai ser feita essa mistura, ele vai pegar com risopo, e com o hisopo ele vai agitar e ele vai aspergir sobre as pessoas, tá? Isso vai acontecer no 3º dia, porque 7 dias eles estão impuros, então no 3º dia, detalhe, 3º dia te lembra alguma coisa? Claro que te lembra. 3º dia lembra da ressurreição de Cristo. Essa pessoa estava morta. Precisa entender isso. Espiritualmente é como o caso do leproso. Ele tocou no morto, ou ele está com lepra, ele está contaminado. E a contaminação que é espiritual, essa contaminação afasta ele do santo. Quem é o santo? Deus. Então ele afasta ele do santuário. O santuário tipifica a morada de Deus entre os homens ali. Então ele está afastado de Deus, ou seja, ele está morto espiritualmente. Só que ao 3º dia ele recebe vida. Então o que acontece? Vai aspergir sobre ele dessa água purificada. Lembrando que essa água está misturada com sangue que foi queimado aqui também, porque foi queimado o animal completo, tá? Assim como aqui você vai ter uma mistura de sangue e água, porque um dos animais, das aves que é morta, o sangue dela vai estar misturado com água também. Você vai ver isso. Aqui vai acontecer a mesma coisa. E eu quero que você esteja atento a esses 2 trechos que eu citei aqui de sangue e água. João 19:34 e também 1 João 5, do verso 6 ao 8. De preferência, leia 1 João 5, do 6 a 8, na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, onde vai aparecer tanto no versículo 6 como no versículo 8 as expressões de sangue e água, tá bom? Então vamos lá, eu deixei anotado para mim não esquecer de te falar sobre isso. Então no 3º dia aspergiu água para purificar essa pessoa que teve contato com a morte. Lembra que Cristo é a vida, certo? Agora no 7º dia de novo vai aspergir, mas não só aspergir. Agora já encerrou o período onde ele deveria ser considerado afastado. Então agora no 7º dia vai aspergir de novo essa água com risopo sobre ele. Vai lá, agora essa pessoa que estava impura, ela vai lavar suas vestes, ela se banhará em água, ok? E à tarde ela estará o quê? Ele estará limpo ou purificado ou restaurado ao seu estado de pureza, tá? Porque antes dele estar contaminado, ele estava tendo acesso
ao santuário, ao acampamento. Agora não, ele estava afastado. Tudo bem? Então deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Principal. Porque a novilha vermelha, ela tipifica Cristo. Isso está explicado na carta aos Hebreus, capítulo 9, do 11 ao 15. Você vai ver que ali a novilha vermelha está entre aquelas sombras que apontavam para a realidade que é Jesus. Hebreus 9, do 11 ao 15. E também Hebreus 13, do 11 ao 13, onde vai falar que Cristo foi sacrificado fora do arraial. Então você tinha aqui o átrio, você tinha o arraial, que é o acampamento, e fora do acampamento, essa novilha foi sacrificada. Veja que ela não foi sacrificada aqui. Então é mais uma tipologia que aponta para Jesus. Observe que várias tipologias apontam para Jesus. Por exemplo, no caso das duas aves, tanto a ave que morreu como aquela que estava livre. E aí isso acontece também com os bodes, aquele que foi solto como aquele que morreu. Isso acontece de várias formas. Aqui, especificamente, essa novilha quer apontar para esse trecho que está falando de fora do arraial, apontando para a santificação e purificação nossa, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e agora nós alcançamos vida por meio de Jesus Cristo. Vamos lá. Um detalhe que eu coloquei aqui, Isaías 52, do 13. Deixa eu ver se eu acho esse verso aqui. Isaías 52. Para ser mais específico, é o verso 14. Eu coloquei do 13 ao 15, eu vou ler. Isso aqui fala de Jesus. Fala assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos do que a dos filhos dos homens. Verso 15, que é o específico. Assim borrifará. Algumas expressões, algumas traduções, está escrito assim: assim causará admiração, alguma coisa nesse sentido. Mas não, a expressão aqui é exatamente a mesma de aspersão. Então ele borrifará muitas nações, os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então quando fala aqui que ele borrifará muitas nações, está apontando para a aspersão, para a purificação de muitas nações. Olha que coisa linda. Isso fala de Cristo. Agora, vamos aqui, eu queria falar sobre um detalhe importante. Os sacerdotes, eles não poderiam se contaminar por mortos. No caso do sacerdote comum, por pai e pela mãe, né? Se eu não me engano, por causa de uma filha virgem, algo nesse sentido. Ele poderia se contaminar. Mas o sumo sacerdote, Levítico 21, do 1 ao 4. O sumo sacerdote, Levítico 21, verso 11. Nem por pai, nem por mãe, por ninguém ele poderia se contaminar com mortos. Tá? Ou seja, ele não poderia participar ali de alguma questão relacionada à morte, tá? Como era comum. Você vê que dois filhos de Arão, eles morrem, Nadab e Abiú, e Arão é proibido sequer de chorar pela morte dos seus filhos, tá bom? E aí é óbvio que ali é um caso de rebeldia dos filhos. Os anciãos de uma cidade também tinham uma questão relacionada à morte. Eu precisava explicar isso aqui também, para você ver o tanto que a morte é uma questão importante na questão espiritual, tá? Então, morreu alguém próximo de alguma cidade de Israel. Ok. A cidade mais próxima, os anciãos da cidade iriam investigar para saber quem matou, mas eles não descobriram quem matou. O que fazer? Então tinha também ali um procedimento para declarar a inocência dos anciãos da cidade, para que não viesse contaminar aquela terra, aquele sangue inocente. Então você tem aqui Deuteronômio 21, do 1 ao 9, onde os anciãos e um morto cujo assassino é desconhecido. Então eles não têm como punir o assassino, porque a lei dizia que o assassino tem que ser punido. Mas eles não têm como julgar o assassino e saber quem foi esse camarada. Logo, eles vão fazer todo esse procedimento e aí eles vão ser perdoados, ou seja, o mal que viria por causa da morte desse homem ali, não julgada, né, não viria sobre a terra, não viria contaminar a terra. Essa é uma expressão bem interessante que a Bíblia fala muito de contaminação da terra. Tá bom? Então, eu espero que você tenha compreendido um pouquinho
sobre esse capítulo aqui, eu tentei desenhar de um jeito... tem uma coisa muito importante que eu não posso esquecer. Isso aqui, ó. Lembra que eu falei que Eleazar, quando a novilha estava sendo queimada, aquele pó que está aqui não é só da novilha. Ele ainda tem alguns elementos, que são esses 3 elementos. O Eleazar tinha que jogar o quê? Um pau de cedro para queimar também, risopo e carmesim ou escarlate, né? O que acontece? Isso era queimado também e virava cinza. Esses elementos são importantes. Vou dar um exemplo só de um elemento aqui. O carmesim, né? Você vai lembrar dele, a primeira vez que aparece essa palavra, aqui em Gênesis 38, verso 28 e verso 30, onde vai nascer esses 2 irmãos gêmeos, né? Só que o primeiro bota o bracinho para fora e aí eles amarram um fio escarlate nele. Então eles amarram para saber, esse nasceu primeiro. Só que ele volta a mão para dentro e o irmãozinho dele sai. Depois ele sai. E eles perguntam, como que você rompeu? Né? Como que você saiu primeiro? Depois sai esse aqui. Esse é o Zerá, né? Ou seja, o escarlate fala da primogenitura, tá? Ele fala da primogenitura. Embora Cristo seja primogênito, a Bíblia fala do primeiro Adão, que é o Adão que nasceu lá, que Deus fez ele, né, do barro, e Cristo é chamado de último Adão. No entanto, Cristo é o primogênito. Olha que interessante. E aqui Josué, capítulo 2, versos 18 e 21, vai falar de novo dessa expressão carmesim ou escarlate, do fio escarlate, né, que foi amarrado por Raabe na janela da sua casa e que preservou a vida dela e da família. Literalmente eles estavam mortos, porque a sentença já era para entrar e invadir toda a cidade, mas ela alcançou, pela graça, alcançou vida, né? Então você vê que esses elementos, eles não estão aqui por acaso, eles não estão aqui à toa, né? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha compreendido um pouco sobre a importância da novilha vermelha e como esses elementos se conectam com Cristo. Peço a você que leia Hebreus 9, do verso 11 ao 15 e Hebreus 13, do 11 ao 13 também. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada para o quadro, ver se tem alguma coisa faltando. Não tem. Vou sair para você poder tirar um print e ficar tudo mais fácil para você fazer suas anotações. Embora eu fiz tudo meio assim, tentando facilitar a compreensão, mas acabou que tinha muito conteúdo, muita coisa não deu para escrever aqui. Mas eu acho que é o suficiente para a gente entender, tá bom? Deus abençoe, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.